E eu me arrisco, e Salles, você me corrige. A musculação é feita para você gastar o máximo de energia com o mínimo de desgaste. Pra gente, na musculação, o que a gente precisa é dar essa informação para o músculo crescer. Só que quanto mais o seu músculo desenvolve, mais difícil é para você dar essa informação. Pensa que essa informação, vamos pensar de uma maneira grosseira de boteco. Tá? Um músculo grande, para a informação chegar lá dentro, demora. Um músculo pequeno, para a informação chegar lá dentro, é rapidinho. Por isso que o cara, quando isso é até um trabalho do Schoenfeld, do Brad Schoenfeld, né? Quando o sujeito está no primeiro ano de musculação, de exercício resistido de força para fazer hipertrofia, ele ganha em média 12 a 15 libras, que dá mais ou menos 6 a 7 quilos, ou 5 a 7 quilos. Tá? No segundo ano de musculação, isso cai pela metade. Ele vai ganhar de 6 a 8 libras. E depois do terceiro ano de musculação, se ele está treinando certinho, a média é de 4 libras por ano, que é equivalente a 2 quilos, por exemplo. Isso, assim, na melhor das hipóteses. Exato. Isso dentro do que a gente chama de medium responders, né? Que é a maioria das pessoas. Existem os low responders, que são as pessoas que é menos ainda. E que vai ter que trocar de esporte. Não, vai fazer outra coisa. E que a eficiência é paupérrima. Porque, por exemplo, a gente faz por dia síntese proteica, tá? Síntese de músculo. Quanto que a gente sintetiza? Você já fez essa pergunta? Não faço a menor ideia. A gente sintetiza da ordem de 25 gramas de músculo por dia. Quanto que a gente degrada? 1 a 2% de todo o nosso tecido muscular. Isso quer dizer que entre 50 e 100 dias, teoricamente, você trocou toda a sua musculatura. Tá? Mas vamos pensar em degradação. 25 gramas de músculo feito por dia te daria em um ano 9 quilos de músculo. Quem ganha isso? Estamos falando em condições fisiológicas, né? Não ganha. Então, quer dizer, se a gente consegue, de 9 quilos que a gente sintetiza, guardar 2, isso já é o excelente. Cara, você tá bem. E eu sei que logo a pessoa fala, mas o esteroide ele só acelera a recuperação. Se você não tiver a alimentação te entregando a proteína que vai ser degradada, e principalmente se você não tiver o estímulo direito, porque fazer musculação não é só fazer força. Fazer força é powerlifting, é outro papo. O powerlifter, ele ganha músculo como efeito colateral, porque o que ele produz é força. O fisiculturista, ele ganha força por efeito colateral, porque o que ele produz é músculo. Exatamente. Salles, complementa aí que... Nem sempre a gente treina buscando ganhar força. A gente treina para que a gente se torne cada vez mais eficiente naquela tarefa, né? Porque foi uma das coisas que eu aprendi treinando contigo da última vez lá, que foi o que eu disse aqui no começo. Assim, treinando com menos peso, que pra mim, o treino... Pra mim, sempre foi assim, cara, eu vou pra academia e eu vou progredir. Eu vou fazer o exercício ali e eu vou aumentar o peso e daqui a pouco eu tô fazendo com mais peso e é isso. E pra mim sempre ia pro mais peso. E aí eu descobri que tem como ser muito pior, com menos peso. Exato, mas a questão não é o peso em si, mas é a forma que você usa o peso. Porque quase sempre o cara que ele exagera num peso para uma força que não é dele, ele vai desmanchar a técnica. E a técnica da musculação, ela não é negociada. Não existe assim, eu troco técnica por peso. É o maior peso que você consegue com a melhor técnica. Inegociável. Eu vou colocar mais peso e em troca eu vou piorar minha técnica. Você é burro, porque a técnica é o que garante que a biomecânica seja a mais eficiente para você levantar o maior peso possível. Para a informação chegar certa no músculo que tem que chegar. Exatamente, porque eu quero que quem levante aquele peso seja o músculo que eu quero e não um grupo de músculos que vão ter que ajudar aquele que não é capaz. E isso é legal, por quê? Porque na prática, o que as pessoas veem? Não, mas quando eu faço certinho, o peso cai. Cai porque agora você está fazendo do jeito certo. Exatamente. Não é porque você está fazendo com técnica que o peso cai. Porque quando você experimenta fazer um terra pesado com a técnica errada, você não faz. Vai olhar a habilidade que os powerlifters têm para realizar um terra naquele peso. Você vai dizer, não, o powerlift treina errado. Ele é altamente técnico. E se ele não se apoiar na técnica, aquele peso não sobe. É ao contrário. Só que as pessoas, elas estão focando tanto no peso que ela só faz qualquer coisa. E aí você chega e fala assim, não é isso. Vamos voltar para a técnica correta. Naturalmente esse peso vai cair. Só que o que vai acontecer? Agora, com a técnica correta, ele vai voltar para aquele peso que estava errado, só que agora do jeito correto. Então não é que treinar certinho baixa o peso, não. É que treinar certinho demora mais para você chegar naquele peso que antes você faz tudo cagado. Só que o resultado demora menos para chegar, porque você está fazendo certinho. Exato. Só que também a conta fica mais barata, porque você não tem o risco da lesão. Exatamente. Né? Agora, um dos principais efeitos do treino de força para os esportes de endurance, que muita gente não sabe, né? Às vezes não está focado, é principalmente focar assim gerar um balanço hormonal mais positivo, porque quando você para pensar nos esportes de endurance, eles são extremamente catabólicos. Extremamente, porque assim, eles são contínuos.
Diabo é um catabólico. É o que catabolismo é quebra, adamolismo é síntese. Então, se você quebra uma parede, é como se você estivesse catabolizando uma parede. Se você está botando um tijolo na parede, é como se você estivesse anabolizando a parede. E o esporte de endurance, ele é extremamente catabólico. Porque se você vai correr 1 hora, você vai ficar 1 hora produzindo energia. Catabolizando, degradando. E aí você vai precisar de mais tempo de reparo. E quem faz esse reparo são alguns hormônios que nós temos. E esses hormônios precisam de determinados nutrientes, aminoácidos, enfim. Só que, quando você treina ali, por exemplo, a gente quando está em pico de treinamento, chega a treinar 20, 23 horas por semana. Então imagina o desgaste que isso não gera no corpo. E aí o treinamento de força ele entra exatamente para gerar um contrabalanço, um aspecto de contrarregulação. Isso no corpo quer dizer o quê? Quando você está degradando, catabolizando, nos esportes de endurance, você está produzindo muito cortisol, que é o hormônio do estresse. É o hormônio que vai degradar tecido, que vai deprimir a tua imunidade, que vai atrapalhar a sua recuperação. E a musculação é uma modalidade que vai estimular muito quem? Testosterona, que é um hormônio mais anabólico, que vai sintetizar aminoácido, proteína, músculo, osso, auxiliar no turnover de intestino, que o Paulo falou. Então, quando você faz corrida, você faz triatlo e você coloca sessões de treino de força por semana, é como se você pegasse aquele excesso de cortisol e subisse um pouco. E aí isso também ajuda na sua recuperação. E eu senti isso na pele porque, por exemplo, assim, porque não vou me isentar, porque corredor e triatleta é um bicho muito teimoso para treino de força. Né? Você sabe. Que a gente fala que não adianta nada, né? Então, assim, eu sempre levantei essa bandeira. Ué, tá tudo bem, porque os maromba estão falando que o que vocês fazem também não vale de porra nenhuma. Porque assim, a vida inteira tem que malhar. Eu tenho que malhar pra quê? Eu tenho que correr rápido, né? Enfim. E aí, esse ano eu troquei de treinador. E meu atual treinador é o Lan Lima, o cara ele até foi militar, ele é aposentado. Inteligentíssimo. E ele que me ensinou isso. E é assim, treinador passou, você faz. E ele foi meu primeiro treinador que falou assim, cara, vamos treinar força 2 vezes por semana. Só que você pegar um triatleta, um corredor, botar uma sala de musculação, você fala, para, velho. E a diferença sai daí, e a diferença da musculação da corrida para estética é o volume. Entende? É a frequência semanal, é a quantidade de exercícios que você faz. Não isola, pequeno músculo. Exato. Né? Lembra o treino que a gente fez? O que a gente fez? Elevação pélvica, terra, agachamento, RDL. A gente não fez nada específico. Teve um negócio de box. Exato. Exato. E o que a gente trabalhou? Numa zona de repetição muito baixa ali, 6 a 8 repetições, explorando muito mais a força e a potência do que repetições mais altas, com volume de treino mais alto, com mais dano muscular. Porque a gente chama isso de conciliar musculação e aeróbico de treinamento concorrente. Tá? Por que concorrente? Porque, como ele falou, são vias opostas teoricamente, fisiologicamente falando, né? Uma via de degradação e uma via de anabolismo. Então, elas são concorrentes entre si. E quando a gente olha os estudos que estão relacionados a, por exemplo, se eu fizer musculação, vai atrapalhar o desempenho da minha corrida. Se eu fizer a corrida, vai atrapalhar a minha hipertrofia. O grande fator limitante não é nem a parte fisiológica. São 2 fatores. A fadiga residual, ou seja, o cansaço de uma atividade impactando na performance da outra. Porque, por exemplo, se esse cara é corredor, ele falou assim, não quero fazer musculação, eu quero correr mais rápido. Beleza, ele chegou agora na prova, no tipo de treino que vai estimular a corrida dele ser mais rápida. Só que ele tá ferrado do leg day que eu exagerei. Todo dolorido, a musculatura com dano muscular altíssimo, tudo num ambiente que ele não vai conseguir dar a melhor performance na corrida dele. E o que vai acontecer? Ele vai treinar submáximo a corrida. Exato. Então não vai gerar uma adaptação que vai tornar ele mais rápido. Da mesma forma, ao contrário. Não, eu vou conciliar as 2 coisas, mas eu quero que o glúteo da minha aluna cresça. Só que ela correu tanto que ela chegou, sei lá, com nível de dano muscular, de cansaço mental, periférico, tão alto que ela não consegue performar no treino de glúteo. Então ela não progride carga, ela não aguenta o volume de treino necessário e aí por isso ela não ganha massa muscular. E o segundo ponto é a depressão do substrato. Chegar no nível, por exemplo, que eu treinei tanto corrida que eu chego no meu treino sem glicogênio suficiente para performar. Então, esses 2 fatores, eles impactam no que vai ser uma atividade que é a prioridade ou não. Primeira coisa, qual é a minha prioridade? É correr rápido ou é crescer o glúteo da minha aluna? E aí, a partir daí, você define as demandas. Do quanto vai ter de cada. Sempre vai ser o último do dia, porque não é a prioridade. Porque não é a prioridade. E agora, num volume muito mais baixo. Você falou 2 vezes na semana. 2 vezes por semana. E é o contrário que eu faço. E às vezes uma. Por exemplo, quando a menina chega e fala assim, beleza, eu corro, mas agora eu quero crescer meu glúteo. Eu falei, não, agora a sua corrida vai ser 2 vezes por semana. Exato. Aí
A balança pende mais, porque você nunca vai Eu conseguir entendo, fazer cara. tudo. Agora o E esse bagulho ajuste é bagulho pro difícil de crossfit, meu irmão. Não, crossfit não é esporte, né? Cara, eu defendo o CrossFit, sabia, Paulo? Não. Sabe por quê? Porque eu acho que Quer tomar hate na internet? Não, CrossFit é não, esporte. não é isso. Sabe por quê? Aqui, ó, bater as cordinhas, ó. Quando você Virar uns pega quilinhos. a pessoa que não faz nada, se ela quer começar alguma coisa, assim, pelo menos cross, e aí eu tenho que fazer uma lembrança. Quando você tem um cara que é um profissional de educação física experiente tocando, tá? Sim. Né? Então, eu acho que isso para todas as situações. Tem um trabalho de uma menina chamada Carolina Akel, que ela publicou junto com o professor Antônio Carlos da Silva, que era sobre a taxa de lesão de pessoas que treinavam com o professor e que treinavam sem. Isso a é legal. taxa de lesão, Eu já vi. quando você treina sem um professor, é de 85% Mas no como ano. seria treinar sem um professor? Ué, tem gente que Cara, treina tem que vai box lá que tem e... 30 negros sendo supervisionados por um só. esse trabalho não é no CrossFit, esse trabalho é geral, é exercício geral, tá? Ele não é no CrossFit. Né? E aí, assim, se falar, então tem 15% que treina como professor e se machuca. Cara, mas se você falar de uma redução de 85%, tem gente que tem coisa que você não controla, né? A condição da pessoa. Agora, quando você pega uma pessoa comum, que ela não gosta de nada, do ponto de vista, por exemplo, metabólico, pra gente acompanhar, o cara que faz cross, pelo menos ele não vai ser o cara mais musculoso, não vai ser o cara mais rápido ou mais enduranciático, né? Mas ele é um cara que, por exemplo, ele já não cansa mais para subir um rumo de escada. Ele consegue descarregar o carro dele sem parar para sentar para descansar. Ele consegue limpar a casa dele, consegue varrer a frente da casa, ele consegue capinar meia coisa de mato. Eu acho que todo exercício assim, ele é válido. A única coisa é que ele tem que ser coordenado não por entusiasta, ele tem que ser coordenado por estudioso. Porque É o profissional. o maior entendeu? desafio, eu acredito, no CrossFit é periodizar. Cara, você já viu aquele seriado no Netflix que são os 100 corpos competindo pra ver qual é o melhor coreano? Eu ainda tô tomando coragem eu sei o pra que ver você isso vai, aí. eu sei o que você vai dizer, mas vai lá. Vai. Fala porque aí eu nem assisto, Vai. porque eu tô tomando coragem. Não, é Tem, interessante ó. isso aí que ele vai falar. Ó, tem policiais da tropa de elite, exército, fisiculturista, cara, tudo que tu imaginar que envolve atividade física. E adivinha quem ganhou? Tem nem ideia. O cara do CrossFit. É porque eu assisti É o na cara época... que mais engloba habilidades Então, diferentes. porque ele não trabalha especificidade, né? Um Ele generalista faz um de pouco- movimentos, Exatamente, né? é um generalista. Vamos ver quem é o melhor generalista. Mas Ele é nesse do sentido é CrossFit, bom entendeu? soltar esse cara na floresta, é ele que vai sobreviver, porra. Pô, mas Então, isso qual a é- chance do cara cair numa floresta Virar um pneu. E tá matriculado no CrossFit, e né? bananeira aqui, ó. Porra, comecei o cross essa semana, meu irmão. fuder, Paulo. Qual é? Achamos o hate do CrossFit aqui. Não, é brincadeira. É legal, é legal. Mas ó, o CrossFit, ele também tem os seus desafios. Por exemplo, tem muito exercício de empurrar, então o CrossFit, assim, não é todos, mas se você não tem muita atenção da sequência do que é pedido, você acaba trabalhando muito mecanismo extensor e pouco mecanismo flexor. Então, por exemplo, o mecanismo extensor de perna vira um quadríceps, ele ganha uma desproporção que Deltoide, começa a trapézio, mexer com o né, quadril e cara? com o joelho. No tronco, o dorsal começa a ganhar uma desproporção que começa a detonar ombro e cotovelo. Entendi. Então, todo esporte ele precisa de uma regulação. A musculação ela também não é diferente. Por que a musculação ela precisa do aeróbio? Porque é o que o Salles ele começou a explicar. A tua capacidade de resistir a um treino de musculação, daquilo que você precisa. Então, quando a gente fala, por exemplo, um bom treino de musculação, a gente está falando de pelo menos 24 séries, aliás, a partir de 12 séries para um segmento. Mas quando você vê alguns atletas treinando, ou o cara que tem nível atlético, é um cara que chega a fazer 40 séries por treino. Pô, 40 séries por treino é uma maratona de musculação, cara. Você pensa que são 4 séries de 10 exercícios. Exatamente. É bastante coisa, né? Não? São 10 exercícios, 4 séries, cara. É muita coisa. E tem gente que É por isso treina que isso. esse cara tem que comer pra caralho, né, não, Paulo? Exatamente. Comer, Exato. Exatamente. E o quê? Tomar o suco. né? Tu sabe que os caras me desafiaram de subir no palco ano que vem, no final do ano que vem. O Léo e o Rodrigo Góes. O Léo Stronda e o Rodrigo Góes. Acho Falaram que dá, hein? bora subir ano que vem? Aí eu, porra, primeiro eu tenho que correr 5 km em meia hora, cara. Aí não, mas vamos que dá. Fazer ali um de bermudinha. Já pensou? Já falei. Eu apoio. Hã? Eu apoio. Sabe que não vai ter como, né? Cara,
Eu sempre Um ano digo. não dá, Salles. Eu sempre porra. digo, pô, pra competir só precisa pagar a inscrição, né? É verdade. Tu vai fazer o melhor que dá pra um ano, né? Se você me perguntar se dá pra competir, eu falei, tem o dinheiro da inscrição? Daí dá certo. Se vai ganhar, são outros 500. Bom, eu não quero... Vou te falar, eu Os tenho... caras de Fortaleza são foda. Eu tenho Vai até... lá, Eu tenho pede até conselho pra interesse. você ver. Eu gostaria mesmo, mas o objetivo não é ganhar, pô. Não tem a menor condição. Mas fazer bonito. É só, assim, se rolar Pelo isso rolê daí, ali, com né? certeza vai ser o melhor físico da minha vida pra todo sempre. Aí você já ganhou. Aí, ó, isso aí já vai ser irado. Exato, mim, pô. um bagulho Legal. assim. Legal. Porra, mas eu vou ficar insuportável. Só vai dar de regatinha. Imagina eu, né, Fortão. Chegou Só vou a andar hora. de cueca por aí que se foda. Mano. Chegou É a bom, hora você vai da ganhar mais cobra um com asa, né? patrocínio. Vai ganhar mais um patrocínio. Só Ó. vou andar por aí, você é o Oil Man. Os caras de Curitiba vão saber Não do que usa eu tô tênis falando. e não usa roupa. É só cueca e pé no chão. Vai E pé no chão. perfeito. Aí. Caveman. Vou ficar insuportável. Cara, gostaria, mas, de novo, não é... O objetivo não pode ser ganhar. Porque pra ganhar, eu precisaria me dedicar num nível que eu não consigo. Não dá. E nem né? quer, né? E também não quero. Se você quer garantir qualidade e frete grátis nos seus suplementos, então a Integral Médica é a marca certa para você. E utilizando o nosso cupom clássico, você ganha 15% de desconto em todos os produtos e ainda leva frete grátis para compras acima de R$200. Então já garanta sua Creatine Whey acessando o link aqui na descrição.